Pronto. Então, boa tarde. Uma observação, para começar uma observação. Essa aula aqui, nós estamos dando hoje, dia 7, mas essa aula já foi dada ontem, dia 6 de setembro, que era uma sexta-feira, mas não pôde ser gravada. Aula 3. Hoje é aula 3. Obrigado, esqueci de colocar aqui. Isso. Obrigado, tchau. Então, aula número 3. Essa aula foi dada na sexta-feira, mas sem a gravação, só com os participantes que estavam presentes. E como a aula não foi gravada, então eu estou fazendo essa aula hoje para poder atender quem está seguindo o curso ou remotamente aqui no Rio de Janeiro, mas tem pessoas de outros estados que estão seguindo. Então, para não deixar uma aula sem estar gravada, nós estamos refazendo a aula de hoje. Então não vai ter pergunta, porque não tem audiência, só o nosso amigo Tchaufer que está fazendo gentilmente a gravação para nós. Bom, então, obrigado. Tchau, para a aula número 3, né? E aí nós estamos trabalhando, então, a formulação da gravitação via formalismo de Ian-Mills. E, a partir dos encontros precedentes, ficou claro que nós estamos diante de duas simetrias, né? A simetria de Lorentz local, grupo SO3, né? O grupo de Lorentz tem 4 dimensões, espaço-temporais, e temos a simetria sobre transformações gerais de coordenadas, né? A novidade em relação a Ian-Mills é que em Ian-Mills, normalmente, nós podemos ter mais grupos, né? Como é o caso do modelo padrão. Então, nós temos a simetria SO3 de cor, a simetria SO2 leve, a simetria U de hipercarga fraca, mas essas simetrias, elas não se comunicam. Aqui, de uma certa forma, quando nós elegemos o grupo de Lorentz local, né? O grupo de Lorentz como sendo um grupo de simetria, ou um grupo, vamos dizer, nem a Lorentz, SO3. Como SO3 é um grupo de isometria no espaço de Minkowski, então nós podemos imaginar que esse espaço de Minkowski não é simplesmente um espaço completamente interno, fora do espaço-tempo. Vamos imaginar que esse espaço, esse grupo de Lorentz local, essas isometrias locais, elas estejam num plano que seja tangente a uma variedade genérica, uma variedade pseudo-riemanniana de 4 dimensões. E isso vai começando a colocar esse grupo de Lorentz local em conexão com vamos dizer assim, a relatividade geral. Mas quem faz a ligação do elemento-chave aqui é o seguinte: no grupo de Lorentz local, nós introduzimos o campo de Gauge, então a conexão de spin, né? Que às vezes a gente representa de forma, com valores na álgebra de Lie, dessa forma aqui, 1/2, né? Ômega mi AB, e aqui os geradores, né, da álgebra de Lie do grupo de Lorentz, como nós já tínhamos colocado anteriormente. E essa conexão, esse campo de Gauge, ele faz a covariantização da derivada espaço-temporal desse modo aqui. Vamos colocar assim, mais I, G, ômega mi. Então, nós temos, e essa derivada covariante, ela vai agir em todos os campos, né, todos os objetos, né, que tem índices de SO3. Então, ela vai atuar, né, como a gente já viu, em cima de vetor escalar. Se for escalar, não tem conexão, o gerador é 0. No caso de campos com índice vetorial, do índice tensorial, essa matriz aqui vai agir sobre cada um dos índices. E no caso de espinores, nós já tínhamos já visto campos fermiônicos, essa matriz aqui é o computador, né, dos geradores das matrizes gama da álgebra de Clifford associada aos férmions. Bom, e do ponto de vista das transformações gerais de coordenadas, nós tínhamos visto também no encontro 2, na segunda aula, que aqui nós temos o campo de Gauge, das transformações gerais de coordenadas, que é a Firby. Essa aqui é a Firby, e a inversa dela, né, é a -1, a gente escreve como sendo mi. Então, eu tenho a Firby e a sua inversa. Bom, e aí, essa Firby aqui, é ela que vai fazer a conexão entre o mundo, né, entre, vamos dizer assim, os índices de natureza tensorial do grupo de Lorentz com as coordenadas gerais na variedade de base, na variedade espaço-temporal. Então, esse é esse elemento aqui que vai fazer essa conexão. Imagina que eu tenho um vetor
vamos dizer, VMI, referido às coordenadas de base, do espaço temporal de base. Então, eu vou transformar, vou fazer a conexão, né, entre o vetor projetado nas coordenadas planas tangentes localmente e vou fazer o inverso também. Vou poder escrever essas coordenadas, né, como sendo a projeção via Filbine do vetor quando ele é referido às coordenadas gerais curvilíneas. Então, esse elemento aqui faz essa ligação. Então, essa derivada aqui, dmi, que, por exemplo, atuando num certo vetor VA, essa derivada vai ter essa forma assim, como a gente está escrevendo aqui. Eu poderia pensar, bom, mas esse vetor, ele pode ser convertido via Filbine no mesmo vetor, mas projetado nas coordenadas da variedade de base, dessa forma aqui. Então, se eu tiver esse vetor expresso nesse sistema de coordenadas, eu vou usar essa derivada covariante, mas a gente viu que precisava introduzir uma derivada covariante se esse vetor tivesse esses índices, porque esses índices aqui, eles são neutros para esse grupo. Esse grupo aqui não reconhece esses índices aqui, mas esse grupo aqui, essa Filbine, reconhece. Aqui eu já fiz a conversão. Então, nós introduzimos, então, uma nova derivada, que a gente chamou de dmi, que vai atuar em todos os objetos que tem índice mundo, né, que tem índice de coordenadas curvilíneas. Dessa forma, a gente coloca a derivada que a gente conhece, atuando nesse vetor visto no sistema de coordenadas, vamos colocar assim, no sistema de coordenadas planas. Então, vamos colocar aqui um ρ, A, não, vou colocar ao contrário, ρ, A e ρ. Então, eu estou aqui colocando, na verdade, VA. Essa derivada, então, vai reconhecer, porque o índice que sobra aqui é o índice A. Esse índice está contraído, então essa derivada ela é cega para esse índice, mas ela vê esse índice. E agora eu recomponho a estrutura tensorial do lado esquerdo, colocando aqui a I. E aí a gente viu que essa derivada poderia ser escrita assim. Primeiro, a derivada atuando pelo vetor, então vai ficar dmi de Verroe, mais a derivada, vou botar aqui dmi de Verroe, e aí a derivada passou porque a derivada satisfaz a regra de Leibniz. Então eu vou ter, mantém, vai ficar a I, vamos colocar assim, dmi ρA, Verroe, mais, aí agora a derivada passa por cima da Filbine que está aqui, da inversa da Filbine que está aqui. A I dmi ρA, isso aqui atuando em Verroe. Perfeito. E aí, esse termo aqui, perdão. Está repetindo? Estou refazendo o mesmo termo, perdão. Para cá aqui ρA, obrigado aí, dmi Verroe, vamos colocar assim. Agora, aqui eu tenho essa contração, então isso aqui vai me dar um delta de Roni. Então esse delta de Roni que está aqui vai me transformar esse índice ρ em índice I. E aqui eu vou chamar esse objeto aqui, eu posso inverter, como aqui nós já tínhamos falado. Esse produto aqui me dá um delta de Roni. Então, quando eu imaginar o seguinte, dmi atuando em AI ρA. Então, isso aqui é a mesma coisa que o dmi atuando num delta de Roni, que é constante. Portanto, essa derivada aqui é zero, variantemente constante dele. E aí eu posso escrever esse termo aqui como sendo a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é igual a zero. Então eu posso reescrever esse termo aqui dessa forma, menos dmi RI ρA. Bom, então
esse termo aqui é o que nós identificamos vamos dizer assim, na formulação tradicional da gravitação, né, em termos de formalismo, chamado formalismo métrico, é o que eu vou identificar como menos a conexão afim, ou em alguns casos, quando ela é simétrica, a conexão de Cristóvão. Então, isso aqui é um delta de Rho mini. Então, essa derivada aqui, a gente reconstitui, né, a derivada usual do formalismo métrico, dmi. E aqui, como essa derivada aqui está atuando num objeto que só tem índice de um mundo, essa derivada não reconhece esse índice, para essa derivada, para essa conexão que está aqui dentro, esse índice aqui é neutro. Esse campo aqui é neutro, segundo esse grupo aqui, o grupo de Lorentz local. Então, isso aqui vira a derivada usual. Então, isso aqui é o dmi do Vni menos gama Rho mini Rho. E a gente reconstitui assim a derivada covariante do formalismo tradicional mesmo. Agora, observar o seguinte, essa expressão aqui está lhe dizendo, não está lhe garantindo que esse gama seja simétrico, como é o caso do 5 de Cristóvão. Quando a gente fala da conexão afim sendo 5 de Cristóvão, eu tenho essa simetria, mas aqui eu não tenho essa simetria. A parte, esse objeto aqui não é simétrico em mim. Então a gente pode ter realmente, né, ali, inclusive, naquela conexão que a gente está definindo, né, aqui, a partir da derivada covariante da Fibonacci, a gente está definindo uma conexão que não é necessariamente simétrica. Então vamos escrever essa expressão aqui, o gama, aqui tem um sinal menos, né? Então o gama Rho, define então o nosso gama Rho mini como sendo Rho A, e aí a derivada ali do Mi A. Então essa é a nossa definição. Então é claro que aqui eu posso ter uma parte assimétrica, gama Rho mini menos gama Rho mini vai ser Rho A dmi MA menos dmi MA. Em princípio é só uma relação algébrica, mostrando que a conexão fim não é simétrica necessariamente. Depois, né, ainda mais à frente um pouquinho, quando a gente falar das equações de Maurer-Cartan, a gente vai ver que esse objeto aqui é exatamente a torção do espaço, e a torção do espaço-tempo. Então, isso nós vamos identificar, ainda não estamos identificando, estou só adiantando que esse objeto aqui vai poder ser escrito assim, P, I, A, onde esse objeto aqui, para nós, é a chamada torção. Então, vamos discutir isso mais à frente um pouco, porque é muito importante. Essa torção, na verdade, vai aparecer como o field strength de Young-Mills, vamos dizer, o chamado FMI de Young-Mills, para esse potencial de gauge, que é Filbine, e para as transformações gerais de coordenadas. Isso fica para daqui a pouco, mas o que é importante é só lembrar isso, que essa conexão afim, em princípio, não é simétrica. Se ela for simétrica, significa que a torção é zero. Então, a torção sendo zero implica que a conexão é simétrica. E a conexão sendo simétrica implica que a torção é zero, porque basta eu multiplicar essa relação aqui. Se eu multiplicar essa relação aqui por um Rho, isso aqui vai ficar Rho A, isso aqui vai me dar um delta de AB, então isso aqui vai me dar que o T e D é zero. Então, conexão afim simétrica, torção zero. Torção zero, conexão afim simétrica. E vamos só elaborar uma coisa importante aqui também. A partir dessa relação aqui, se eu multiplicar essa relação aqui, por exemplo, multiplicar por um Rho, gama Rho mini, então isso aqui vai me dar, quando eu multiplicar então esse Rho por esse Rho A, eu vou produzir aqui um delta de AB. Então isso aqui vai me dar um dmi MB, né? Podemos escrever assim. Então, se eu quiser, eu posso agora colocar aqui Rho, vou botar aqui esse A aqui. Botei um B, mas agora vou trocar, porque é um índice livre, né? Vou trocar aqui, tá aqui. Então, isso aqui está me mostrando o seguinte, vamos fazer, isso mesmo, foi isso aqui. Então, o
que eu estou observando aqui é que eu posso realizar essa derivada. Essa derivada aqui está me dizendo o seguinte, que dmi é NA. Então, essa derivada atuando nesse objeto, ela vai reconhecer só esse índice. Então, ela vai me dar ômega mi A B E B I igual a E A Rho gama Rho mi. Certo? Ou então, quanto faz? Eu já poderia, talvez fosse melhor eu já trabalhar daqui. Não preciso nem fazer essa. Bom, só colocar essa operação aqui, né? Quer dizer, só para mostrar que eu posso escrever, né, essa relação. Quer dizer, a derivada é SO3 por variante da Filbin me dá essa relação aqui entre a inversa da Filbin e a conexão aqui. Mas agora eu posso aproveitar também aquela relação aqui em cima para escrever essa conexão gama Rho mi dessa forma. É Rho A dmi é mi A. E aí eu vou ter mais é Rho A. Aí vamos ter a conexão ômega mi A e mi. Então daqui eu posso escrever a conexão afim em função da Filbin derivada aliás, Filbin inversa derivada da Filbin, que nós adotamos essa convenção. A Filbin, a gente colocou aqui, a Filbin é sempre esse objeto aqui e o inverso está com os índices trocados, né? Então, isso aqui é a inversa da Filbin, essa aqui é a Filbin. Aqui, de novo, inversa da Filbin, conexão de spin Filbin. Então, a gente pode, se quiser também, fazer o seguinte, eu posso expressar esse índice B está contraído, esse índice A está contraído, né? Então, eu posso eliminar essa Filbin e eliminar essa Filbin multiplicando, por exemplo, por um Rho mi. Por exemplo, eu posso pegar essa relação aqui, colocar aqui, por exemplo, um E C Rho. E aqui, como o índice Rho é livre, o índice Mi é livre. E aqui eu posso colocar um E Mi D. Vamos colocar assim. Então, se eu escrever dessa forma, deixa eu apagar aqui agora, a gente vai ter E C Rho, E Mi D, gama Rho Mi Mi igual a E Rho A, vou colocar assim, dmi é mi A mais, aí agora, isso aqui vai fazer com que o A vire C, vai me dar um delta de CA, então o A vira C. E aqui vai me dar um delta de DB, e aqui vai ficar D. Então a gente vai ter que ômega mi mais ômega mi CD. Uma confusão, peraí, eu fiz então mil. Ah, tá certo. Então aqui eu esqueci de multiplicar, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Eu multipliquei aqui, né? Então, essa aqui ficou C Rho ND. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. C Rho C Rho ND. E aí vou dar esse aqui já está aqui, Rho A. Mi Mi A. E aí mais ômega mi. Aí o CD. Então vamos ver se os itens estão certo. CD, A com A, Rho com Rho, Mi com Mi, Mi está livre também, Mi livre, Rho contraído, Mi contraído, Mi livre, C livre. Então a gente está obtendo o seguinte, aqui eu posso escrever então a conexão
a conexão de spin ômega mi CD, posso escrevê-lo então como sendo aqui, esse ρ, esse A aqui vai ficar, esse A aqui vai virar C, porque vai estar um delta de CA. E aí então vai ficar dmi mi C, no sinal menos. Vamos botar aqui, vamos colocar aqui esse aqui para cá, menos dmi C mi mi D. E depois aquele tempo vem para cá. Então esse tempo foi para lá, mais C ρ mi D gama ρ mi. Então eu posso fazer o vice-versa. Aqui eu estou escrevendo a conexão de spin em função de derivadas da Filbari, inversas da Filbari, e esse gama aqui, nós conhecemos o formalismo métrico em termos da métrica, mas aí eu posso expressar a métrica em função da Filbari. Então eu posso atingir essa expressão aqui completamente escrita em termos da Filbari e suas derivadas, né? Porque a gente se lembra que se a gente não tiver torção, por exemplo, a gente sabe que isso aqui é a conexão de Cristóforo, que é métrica inversa derivadas da métrica. Então eu posso escrever isso tudo aqui em função da Filbari. Então eu tenho uma expressão da conexão de spin totalmente em função da Filbari via conexão afim, ou vice-versa. Aqui eu posso expressar, como a gente falou aqui, a conexão afim em função da inversa da Filbari e derivadas da Filbari. Perfeito, tem que estar conexão distinta. Então, eu queria lembrar dessas relações aqui. São simples, né? Mas às vezes elas são úteis nas derivações que a gente precisa fazer. E aí também lembrar, então, mais uma vez, que nós temos, então, duas derivadas covariantes. A derivada covariante segundo Lorentz local, que é o dB, e a derivada covariante segundo transformações gerais de coordenadas. Mas essa derivada aqui, ela pode ser estendida da seguinte maneira. Então, se eu pegar aqui um objeto, vamos dizer que eu pegue um tensor misto aqui, que tenha índices curvilíneos, ni, tenha índices flat, A, e sei lá, que possa ter um índice também, ρ, e aqui um índice B. Então, como é que essa derivada vai atuar? Então, a gente viu que essa derivada aqui, ela fica sendo essa derivada aqui, mais os termos de conexão afim. Então, essa derivada aqui, então, quer dizer, quando essa derivada atuar aqui, né, isso aqui no fundo eu posso escrever, vai ter então a primeira derivada usual, dmi, d, mi, a, ou b. Agora, essa derivada vai reconhecer esse índice aqui com a conexão afim. Então, vai ficar menos gama, vamos dizer, lambda, mi. Mi, a derivada mi, né? Mi, aí vou ter aqui um T lambda, A, ou B. Aí agora, essa derivada vai reconhecer esse índice aqui. Então, nós vamos ter mais ômega mi, A, C, D, mi, C no lugar do A, ou B. Agora, esse índice aqui é curvilíneo, então essa derivada vai reconhecer uma conexão afim, então, mas só que ele está em cima, então vai ficar mais gama, ρ, mi. Não, perdão. Isso aqui eu fiz certinho, né? Então agora que esse índice aqui está em cima, então vai ficar gama mi, isso. Gama ρ, mi, t. Não, pera, pelo amor de Deus. Mi, perdão. Vai ficar gama, mi, lambda, ρ, aí mi, lambda. Aí aqui nós vamos ter t,
lambda B. E agora, a conexão, essa conexão aqui vai reconhecer esse índice, vai ficar mais ômega mi B C E mi A Rho C. Então, essa derivada, ela pode pegar, como ficou claro ali na nossa... Opa, deixa eu apagar aqui um instantinho, né? Porque se eu tiver um objeto, deixa eu apagar aqui só para ficar bem clara essa discussão aí. Se nós tivermos esse objeto aqui, né, por exemplo, um objeto, como eu coloquei, um objeto misto aqui. Vamos dizer que eu tenho um objeto T e eu queira tirar a derivada dele. Então, essa derivada aqui, eu vou fazer o seguinte: nós vamos pegar essa derivada aqui, desse objeto aqui, T'. Então, minha primeira providência vai ser transformar esse índice aqui, para poder essa derivada aqui atuar, eu vou botar essa derivada aqui e vou transformar esse índice aqui, usando aqui um A Rho P Rho Mi. Então a gente ficou com essa derivada, agora ela vai reconhecer, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Esse índice aqui já está reconhecido, eu vou ter que transformar esse índice aqui. Então eu vou colocar aqui um Rho B, vamos colocar assim, aí aqui vai ficar T A Rho. O meu trabalho aqui essa derivada só reconhece os índices flat. Então esse índice aqui já é flat, ele fica. Mas esse índice aqui não é flat. Então, de uma certa maneira, eu coloco ele no espaço tangente, colocando aqui essa inversa da Filbin, colocando esse B aqui. Mas agora eu tenho que reconstituir o caráter tensorial. Mi, A, Mi. Mi, A, agora eu tenho que colocar o Mi. E aí a gente vai colocar aqui esse B, Mi. Então, esse B, Mi, né, vai reconstituir esse B com esse B, então eu vou ter um Mi aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho Mi, A, Mi. Do lado direito eu tenho Mi, A, Mi. O B está com B e o O está com O. Então, então você tem que fazer isso. Eu tenho sempre que transformar os índices mundo em índices flat para essa derivada atuar. E aí agora eu vou usar a nossa expressão. Vamos lá. Vai ficar B, Mi. Aí vai ficar D, Mi. Rho, P, T, A, Rho, mais B, Mi, Rho, B, Mi, A, vou colocar assim, né? Então, aqui, então isso aqui está me deixando, então isso aqui está me dando aquela conexão. Isso aqui está me dando aqui menos, né? Menos gama Rho mini T A Rho. Então aqui eu já coloquei o termo que vai obedecer a essa gama. Aqui, esse B com esse B vai transformar esse Rho em Mi. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu B, aqui eu tinha Mi, né? Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, então, essa derivada, tá certo. E essa derivada aqui agora é Mi. Então, esse Rho com esse Rho aqui, esse B com esse B transformou o Rho em Mi. E aí eu tenho essa derivada aqui, atuando aqui. Essa derivada aqui, ela vai reconhecer esse índice. Então, ela vai me dar o DI, o TA Rho, o TAI, mais ômega Mi, AB, T, DI. Então, a gente fica como a gente está fazendo lá. A gente pega a derivada usual, a conexão de spin reconhece os índices que são dela e a conexão afim reconhece os índices que são dela. Então, ela não toca no A, mas toca no índice Mi. Era só isso que eu queria chamar a atenção. Por isso que a gente usou aquela expressão de forma mais rápida, assim, de forma direta. Mas, no fundo, o que está em jogo é isso. Cada índice, né? Quer dizer, essa derivada aqui, ela reconhece todos os índices, né? Então, muito bem. Depois a gente tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, né? Essa derivada aqui, vamos dizer assim, dmi,
do NA, a gente viu que essa derivada não é zero. A gente viu que essa derivada está ligada justamente à conexão afim. A gente acabou de apagar aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Quando a gente derivou, só voltar aqui que eu perdi aqui o que eu apaguei, né? Vamos colocar o seguinte, a gente tinha definido isso aqui, dmi do vetor φi. Então nós tínhamos feito dmi ρ a v ρ. Então a gente tinha que transformou isso aqui no índice flat. Então essa derivada reconhece que está tudo ok. E aí agora eu tenho que trazer de volta o índice min. Então aqui eu coloco o EAI. Então fica mini, a rho, perfeito. E aí a gente vai ter, só retomando o que eu já fiz, só porque eu apaguei e não lembro de cabeça. Dmi ROA mais, e aí depois esse termo aqui, com esse aqui dá o Roni, então vai ficar dmi Rho, né? Porque aí essa derivada aqui, ela vai ver só esse índice aqui, quando essas duas filmagens se encontrarem aqui, vai produzir um Roni, vai ficar dmi do dmi, mas dmi do dmi é a derivada usual, porque a conexão de spin, esse cara aqui é neutro, segundo a conexão de spin, ficar com o índice que neutraliza, né? Agora esse termo aqui a gente escreveu assim, então, menos, a gente já tinha feito isso, ρA, dmi, aí, tudo isso que eu esqueci, isso aqui está multiplicando o VRO, então tinha esquecido de colocar o VRO aqui, VRO. Então esse termo aqui, mais dmi VRO. Então foi esse termo aqui que a gente adotou como a nossa conexão afim. A nossa conexão afim acaba sendo gama ρ mini é igual a ρ a dmi do NA. Era isso que eu tinha que colocar. Essa expressão que eu queria reconstituir. Para que eu quero reconstituí-la? Para mostrar que essa derivada aqui, atuando aqui, não dá zero. Então, a Filbari, ela não é covariantemente constante do ponto de vista do grupo de Lorentz local, por causa dessa relação aqui. Porém, se nós pegarmos isso aqui, dmi do aqui, a gente vai ter dmi do aqui, né? Menos gama ρ mi a ρ. Tá? Então nós estamos usando essa. Agora, essa derivada aqui, então ela vai ser dmi MA mais ômega mi A B mi. Vamos isso aqui. Ou então a gente pode fazer até o seguinte, mais rápido, devagar, que um instantinho, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Fazer da seguinte maneira. Quando a gente for escrever isso aqui, a gente vai colocar que esse objeto aqui, a gente vai escrever, vamos colocar assim, dmi. Vamos lembrar essa relação aqui. Essa relação aqui, ela está me dizendo que eu, se multiplicar isso aqui pelo ρ, eu vou ter o dmi NA. O dmi NA, tá certo? Então vamos colocar aqui. Essa relação aqui está me dizendo o seguinte: se eu multiplicar isso aqui por E d ρ, então isso aqui desaparece e esse aqui vira B. Então a gente tem que dmi. Então posso agora, depois que eu já trabalhei, tirei já esse carinho, que eu posso renomear esse índice aqui para A. Então, dmi NA é igual a isso aqui. Então, eu posso escrever essa derivada aqui como sendo dmi NA, e aí agora eu vou ter o outro termo, menos gama ρ mi a ρ. Certo? E aí, esse termo aqui, gama ρ é menos dmi NA. Esse termo aqui, ó, é isso aqui. Então, esse termo aqui vai cancelar esse. E aí, a boa conclusão que a gente chega aqui, nessa derivada aqui, a Filbari é covariantemente constante. Então, a Filbari é covariantemente constante com relação a essa derivada que envolve
a covariância de Lorentz e a invariância sobre transformações gerais de coordenadas. Mas aqui não. Essa derivada aqui não mata a Filbari. Pelo contrário, ela vai ser importante daqui a pouco quando a gente for falar do field strengths dessa covariância de transformações gerais de coordenadas. Então, significa que se a Filbari é covariantemente constante segundo essa derivada, nós estamos tendo uma formulação métrica que é dmi. Então, isso aqui implica diretamente que dmi, gmi, rho, por exemplo, né? Que é dmi de ENA, eta a b, rho é igual a zero. Por quê? Porque essa derivada vai bater aqui, vai dar zero, vai bater aqui, isso aqui é covariantemente constante, vai bater aqui. E, então, isso aqui é zero, essa derivada é zero, então tudo isso aqui é zero. Então a métrica é covariantemente constante com relação a essas derivadas. Então aqui eu tenho que chamar a atenção pela questão da metricidade. Existem formulações de, vamos dizer, de relatividade geral que tem a chamada não metricidade. O que é a não metricidade? Então a nossa formulação aqui, ela está sendo uma formulação que não tem a não metricidade. O que é a não metricidade? É essa derivada aqui deixar de ser zero. Isso aqui vai ser, sei lá, um tensor n, mi, rho. Então esse tensor aqui está medindo o quanto a métrica deixa de ser covariantemente constante. Então ele é chamado de não metricidade. Numa aula posterior, a gente pode retomar o formalismo métrico e expressar a conexão afim, que é a conexão que a gente chama de Christoffel, como sendo a conexão de Christoffel mais os termos de torção, mais os termos de não metricidade. Porque a conexão, ela está ligada ao fato da métrica ser ou não covariantemente constante. Se a métrica for covariantemente constante, como isso aqui igual a zero, então nós dizemos que a conexão é uma conexão métrica, porque ela mantém a métrica covariantemente conservada. Quer dizer, né, a métrica é constante, covariantemente constante. Mas se houver a não metricidade, eu tenho que reexpressar a conexão afim em termos do Christoffel mais a torção, que vai ser a contorção, mais a não metricidade. Nós vamos falar isso não num outro encontro, não hoje. Eu só estou chamando a atenção que essa relação aqui, né, ela está pressupondo, então, ela está nos dizendo que a nossa formulação é uma formulação sem a não metricidade. Para nós, então, aqui a não metricidade é zero. Então, ou seja, a formulação é métrica. As conexões que nós estamos usando são conexões métricas. Pode ou não ter torção, mas elas são conexões métricas. Perfeito. Eu ia chamar a atenção disso. Agora, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para aquela relação que terminou na aula 2. Aquela relação em que nós tínhamos a derivada usual, não covariante, em relação às coordenadas curvilíneas, essas derivadas comuns, derivar em relação a x', derivar em relação a x'. Quando a gente projeta essas derivadas, né, para o espaço tangente, né, então eu vou ter aqui mi a dA, mi b dB. Então, nós tínhamos, né, da outra vez, né, trabalhado essa relação. A gente tinha visto que essas derivadas aqui, vamos colocar da seguinte maneira, isso. Eu vou poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos trabalhar esse comutador aqui. Nós já tínhamos feito isso, vou fazer rapidamente. Vai ficar mi a dA, mi b dB. Menos. Mais, vamos dizer assim, mais ainda. Mi a, mi b dA dB. E agora os mesmos termos, trocando A, né, com, deixa eu ver, MA, DA, MB, perfeito. Vão ter então, trocando, então vou ter agora MB menos MB DB do MA, DA, e aí menos MB MA DBDA, tá certo? Então, vamos lá, a gente estava vendo que
Então essa relação aqui, tudo isso aqui é igual a zero, né? Porque na verdade isso aqui é dB com dB. Isso aqui é igual a zero. Então a gente tirou aqui mi A, mi B, comutador. Peraí, aqui que eu não vou contar. Mi A, a mi, perdão. dmi, comutador de dA, dB, esse termo aqui, é igual a menos mi A, a mi, dA, mi B, dB, menos dmi, dB, mi A, dA. Então, o que está me dizendo, então, a gente pode aqui, o A e o B são índices livres, aí eu posso chamar esse A de B, esse A de B e o B de A. O B de A. Então a gente fica com fatório esse dA aqui, então eu vou chegar a isso aqui. Vou expressar esse termo aqui agora, né? Que é menos isso, né? Menos isso aqui, né? Perdão, eu fiz isso aqui, passei para o lado de lá, então vai ficar o M negativo, esse aqui vem positivo, perdão. Então a gente chegou à conclusão que a gente já tinha feito, eu estou fazendo rapidamente aqui. A mi, dmi, dA, dB. A gente tem menos. Aqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso chamar esse dB, esse B aqui está atuando, vai ficar menos mi, vai ficar menos dmi, mi-a, esse termo aqui. Essa fio-by aqui converte essa derivada aqui, a derivada em relação a x', porque a derivada se comporta como um vetor do espaço tangente. E aí isso aqui está atuando no NA, isso aqui depois vira esse dA. E aqui nós vamos ter mais, né, dmi, MA, dA. Então a gente está observando que, aí agora, claro, posso multiplicar por essas inversas aqui, é só multiplicar pelas inversas, então eu vou chegar aqui, vou apagar aqui, para finalizar essa relação, só para ficar lá direitinho e a gente poder invocar a questão da torção. Então, se eu multiplicar esse lado aqui, eu tenho esses índices livres aqui, mi, então eu vou multiplicar por um mi, c, mi, d. Então, quando eu multiplicar por mi, c, e esse mi, c, esse mi vai produzir um delta de AC. Então, a derivada A vai ficar a derivada C. Esse delta aqui vai produzir um delta de BD. Então, a derivada B vai ficar a derivada D. E aí aqui eu vou ter mi, C, mi, D. E aqui a gente vai ter esse objeto aqui, eu vou chamar de, posso chamar esse objeto aqui de T, mi, I, A, dA. E aí eu posso depois juntar esses objetos aqui, porque tudo isso aqui está se comportando como um vetor do espaço tangente, então eu posso chamar isso aqui de um T, C, D, A, dA. Aqui está dando até um sinal menos, né? Vou botar eu deveria sim botar menos aqui. Então esse dmi ali esse dmi aqui é dmi ali menos dmi aqui. Então, observe que a gente está mostrando que as derivadas projetadas no espaço tangente, no espaço, vamos dizer, de Lorentz local, elas não comutam. Então a gente tem esse objeto aqui que a gente vai estar chamando de torção. Ou seja, a gente tinha falado na aula precedente que a representação geométrica, se eu pegar uma translação, se eu contrair esses objetos aqui com deslocamentos, eu vou ter deslocamento ao longo de um vetor, deslocamento ao longo do outro vetor. Então eu teria esse deslocamento total. Mas, devido a essa não comutatividade, se eu fizer primeiro esse deslocamento e depois fizer esse deslocamento,
o paralelogramo não fecha. Então, a representação geométrica da torção é que duas translações paralelas, duas translações consecutivas, né, se eu inverter a ordem, elas não se fecham. Então, se eu fizer uma translação em uma direção e em outra direção, é diferente de eu fazer na segunda direção e depois na primeira direção. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. Então, isso aqui nos leva, né, e a gente já tinha visto que as derivadas, acho que já no final da primeira aula, visto que as derivadas covariantes de Lorentz local, essas derivadas aqui, Veni, comutando, isso aqui dava para nós algo do tipo 1/2 do R, Mi, AB, sigma B. A gente pode escrever dessa forma. Mostrando que, justamente, esse tensor aqui faz exatamente o papel do field strength de Young-Mills. Derivadas covariantes, o F e I, aqui os geradores, isso aqui no caso do Young-Mills tradicional, isso aqui está me dando justamente isso. F e I, A, GA. Só que agora o meu gerador tem esse duplo índice aqui, porque é uma conveniência de se trabalhar com grupo de Lorentz. E aí tem esse fator meio só para evitar, a gente normaliza com esse fator meio para evitar dupla contagem. Mas essa é a estrutura de Young-Mills. Então, o que a gente está falando, que a gente vai propor, é uma covariantização, mas dessa relação. Essa relação aqui não é covariante do ponto de vista do Lorentz local. Ela é uma relação que está envolvendo as derivadas usuais. Então a gente vai propor a seguinte coisa. Vamos partir dessa álgebra aqui, dA, dB. Então, o que é dA, dB? Esse dA aqui é IA, dA. E esse dB aqui é IB, dB. Lembre-se bem, né? Que eu posso fazer isso com as derivadas. Por quê? Porque a derivada em relação a xmi é a derivada em relação ao sistema de coordenadas planas e as coordenadas retilíneas em relação a xmi. Ou seja, isso aqui é a mi dA. Então, as derivadas elas se transformam como vetores, né? Então, a Filbin faz essa conversão. Claro, se isso aqui vale para essa derivada, vai valer também para a derivada covariante. Então, é isso que nós estamos usando, né? Que a gente pode converter a derivada. Eu não posso fazer isso para as coordenadas, claro. Eu não posso dizer que xmi, que se A, vamos dizer, pode dizer que xmi é MA se A. Isso não existe, certo? Isso aqui só vale, essa relação com a Filbin só vale quando o objeto se transforma com esse jacobiano, ou com o inverso dele. Aqui não, aqui é a matriz, né? Então, isso aqui não tem jacobiano. O que a gente está dizendo é que o xmi, né, é uma função dos x's, mas não via essa matriz jacobiana aqui. Isso aqui só vale para objetos tensoriais, como é o caso da derivada. Ou então também das formas diferenciais, né? Claro, se eu quiser quem é dxmi, posso escrever o meu dxmi como sendo MA dxa. E vice-versa. Posso escrever o meu dxa diferenciado. Eu derivo em relação xa em relação a xmi, né? Que vai ser então justamente o EAMI. Eu multiplico aqui por dx. Então, só isso que eu estou querendo chamar a atenção. É uma coisa muito simples, mas às vezes no início a pessoa, eu também tive essa dúvida no início, né? Porque eu estou falando isso por mim, né? Quando eu estudei isso no início. Bom, então tá legal. Então a gente viu que essas derivadas aqui, elas vão ter que seguir esse padrão. Deve aparecer aqui um objeto, que eu vou interpretar como uma torção, vamos chamar isso aqui de menos P, A, B, C, DC, mais R, vamos colocar assim, mais um meio do R, A, B, CD, sigma, CD. Então a gente está, já usando, né, na covariantização, eu vou ter essa álgebra de derivadas, vai ter sempre um termo na derivada e um termo nos geradores do Lorentz local. E aí é só fazer isso aqui agora, transformando, né, para as derivadas no sentido das coordenadas curvilíneas. Então aqui é MA, MI, MB, F. Então,
e essa aqui é NB, DI. Então, nós estamos transformando essa álgebra aqui, isso aqui, simplesmente reescrevendo desse modo aqui. Então, depois vamos identificar com aquilo que está lá do lado direito. Vamos rever. Então, isso aqui vai dar para nós. É Mi A, DI, é Mi B. DI. Estou usando aqui, né, derivada covariante, vai atuar primeiro aqui, depois vai atuar aqui. Mas é Mi A, é Mi B, DI, DI. Agora, pegando o tempo reverso. Menos é Mi B, DI, é Mi A, DI, DI é Mi A, DI, menos é Mi B, é Mi A, DI, DI. Perfeito. Então vamos lá. Então, isso aqui está me dando. Esse primeiro termo aqui, vamos colocar assim, né? Vou colocar assim, Mi A, DI, Mi B, DI. Mas vamos pensar o seguinte, os índices Mi, que é só para facilitar, os índices Mi e Mi estão somados. Então, aqui nesse termo eu posso fazer esse Mi virar Mi e esse Mi virar Mi. Para poder fatorar um DI. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo Mi A, DI, Mi B. Menos Mi B, DI, Mi A. Então esse primeiro termo, tudo isso aqui envolvendo o DI. E depois o outro termo aqui, que é esse termo aqui que vai ter, bom, deixa eu colocar aqui, peraí. Mi A, Mi B, e aqui um comutador de DI com DI, que a gente já sabe o que é. Então, vou apagar essa relação aqui intermediária. E vamos retornar, então, a nossa relação. Então, a gente vai ter essa relação que nós vamos estar escrevendo aqui, DA, DB, está sendo esse termo aqui, né? Vou colocar Mi A, DI, Mi B, menos Mi B, DI, Mi A. E aí eu tenho esse DI aqui. Esse DI aqui, nós vamos escrever como sendo, vamos ver se vai valer a pena, escrever como sendo Mi C, DC. Vamos ver que eu faça isso, né? Talvez, legal. Deixa eu ver se vai valer a pena. Vamos dizer assim, então tá, vamos deixar então dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui eu botei Mi A, Mi B, e aí aquele comutador de DI com DI que a gente já tinha feito, tá? No meio do Mi, CD, a gente já fez aqui no final, acho, na primeira aula, no início da segunda, CD. Então eu vou ver, então, esse objeto aqui para mim, esse aqui, ó, vai ficar o meio, então, Mi A, Mi B, Mi C, D vai ser, então esse termo aqui vai ficar para nós o meio, o R, AB, CD, sigma, CD, ou seja, nós estamos identificando esse cara aqui, né, como sendo essa curvatura aqui, né, feita, né, olhando com esses índices do espaço-tempo, aqui projetados no espaço local. Tá? Esse termo aqui é o que nós vamos interpretar como sendo o nosso PCAB. Né? Vamos dizer PCAB. Então eu posso fazer o seguinte, né? PCAB, DC. Então isso aqui é o que a gente vai
chamar de torção. Ali eu estou chamando de menos T, vamos interpretar isso aqui como sendo menos T, A, B, C, DC. Então, vamos colocar aqui de novo da seguinte forma, né? Deixa eu ver se a gente poderia fazer, talvez, deixa eu ver se seria melhor. Então eu teria DA, vamos dizer assim, DA, vou colocar assim, MD, menos DB, MA, vamos colocar. Então eu poderia escrever esse termo aqui da mesma forma. Colocar aqui uma derivada DA do DB. Então eu vou ficar assim, DA do MD, menos DB do MA, tudo isso aqui com Mi, C, DC, tá certo? Então é isso aqui que nós estamos chamando. Então talvez seja melhor chamar isso aqui de TA. Então eu vou tirar esse menos daqui, vamos definir assim, vai ficar assim. Então o nosso TABC, então o nosso T, a nossa torção TABC, então ela fica sendo DA. A gente vai poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Vou colocar assim: T, Mi, C. Aqui. Quer dizer, aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui eu estou tendo então o seguinte: TA, BC. Está aqui. TA, BC, DC. Então, quem é o meu TA, BC? Então, a gente lê que o nosso T, A, B, C. Esse objeto aqui, DA MB menos DB MA, e aí aqui CMI, perfeito, CMI, tá bom. Então, isso aqui, então, eu estou interpretando como teu A. Então, e aí eu posso, com isso aqui, projetar o teu T, meu T mini. C vai ser Mi, A, B, Mi, né? Atuando nesse TABC. DA, B, Mi, né? Então, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Aqui é DA, MB, menos DB, MA, MC. Perfeito. Aí eu vou, para transformar esse índice mini, eu vou multiplicar. Não, pera, então, perdão, aqui um instantinho só. Eu vou multiplicar por AMI, B, MB. Tá certo. Eu vou multiplicar isso aqui por AMI, tá certo. Tá legal. Eu estou DA, MB, tá, esse I está totalmente contraído aqui, não posso achar certo. Eu tenho que multiplicar por um aqui, esse índice aqui, eu vou botar aqui, chamar isso. Então, só para evitar repetição, vamos chamar esse índice I de ρ. Está todo somado aqui, ó. Isso aqui tudo é ρ. Posso chamar ρ. Então fica DA ρB, menos DB ρA, C ρ. C ρ, tá certo. E aí eu vou multiplicar por Mi A, B Mi. Então quando eu multiplicar por Mi A, B Mi, vai ficar T Mi C. Você fica quietinho ali. E aí aqui eu vou ter Mi A, então você vai ficar D Mi. E aí eu vou estar multiplicando aqui por esse O B. E aí eu tenho esse então essa derivada. Então, vamos voltar aqui para não fazer confusão. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui só para chamar a atenção. O que nós estamos fazendo nada mais é do que tirar essa relação vista em termos das coordenadas curvilíneas. Agora eu estou trazendo esse TABC para a formulação de coordenadas curvilíneas. Então o que eu fiz? A partir desse TABC que está aqui, então só para evitar a confusão, vamos chamar esse índice I de ρ, esse índice I de ρ, que é índice somado. Esse índice I aqui de. Peraí, então. A, B, ρ. Tinha que eu chamado de Peraí, B, I, menos A, I. Aqui tá
Mi, C, tá certo. Aqui é DC, tá certo, estava assim, perfeito. Então, só para evitar a confusão, eu chamei esse índice aqui de Rho, esse índice aqui de Rho e esse índice aqui de Rho. Então, vai ficar aqui. DA é Rho B, menos DB é Rho A, é C Rho DC. Vai ficar aqui, DC. Então, o que nós estamos fazendo agora? Multiplicando, contraindo essa equação com A, Mi, B, Mi. Vai ficar T, Mi, C. Então, a gente vai ter T, Mi, C. T, Mi, C. Que vai ser, então, quando esse termo aqui bater nesse primeiro termo, esse é A, Mi. Com esse DA, vai me produzir um D, Mi. Vai me dar aqui D, Mi. Atuando em E, Rho, B. E, Rho, B. Mas tudo isso aqui vai estar multiplicando ainda. Esse é BI e esse é C, Rho. É BI e esse é Rho, C. Certo? Eu fiz isso. Eu peguei essa relação aqui, estou multiplicando por isso. Então, esse primeiro termo aqui foi usado para converter essa derivada no índice mundo. Aí eu mantive o E, Rho B dentro daqui peraí, aqui, esse é Rho B aqui dentro, né? Está dentro da derivada. Aí eu tenho esse E BI e tenho esse E Rho, S Rho. Estou sempre um pouquinho fazendo no lugar errado, tá certo? O S Rho. Então está tudo certinho. Lado esquerdo, Mi, C. Lado direito, Mi, BD, contraído por Rho, então Mi, C, certo? Então, esse é o primeiro termo. Aí o segundo, isso tudo ainda depois multiplicando o DC, que eu não botei ainda, vou deixar assim, ó. Estou fazendo só essa operação aqui dentro. Então, pegando esse com esse, veio essa derivada, atuando aqui, aí ficaram essas duas filbagens aqui. Aí agora eu vou pegar esse termo aqui. Esse termo aqui vai me transformar esse índice B no índice Mi, mas eu vou manter esse LA. Então vai ficar menos MA. Aí esse índice B aqui vai ficar DI. E aí eu vou ter aqui Rho A. Esse B aqui vai virar Mi, tá certo? Então eu tenho a Rho e aqui eu vou ter Rho A. E aí aqui eu vou ter BI. Mantenho. Esse BI foi usado. Então tem. BA, esse aqui eu usei para converter esse aqui em si, isso aqui se mantém e vai ficar S Rho. S Rho. E tudo isso aqui desde DC. Perfeito. Tá legal. Então agora o que eu posso fazer? Esse termo aqui, essa derivada aqui, quando eu bater nesse aqui, vai ficar DI, esse Rho com esse Rho, esse delta de BC aqui. Então, eu posso escrever, eu posso trazer essa derivada, vamos dizer assim, para cá, vai atuar aqui. Então, eu poderia escrever esse termo assim, menos Rho B, libero ele. Aí boto aqui BI. E aí essa derivada DI vai atuar, não é você. Vamos ver por quê. Olha só, esquece esse aqui. Esse termo aqui está multiplicando esse. Então, esse produto aqui, tem esse Rho com esse Rho, vai me dar um delta de CD. Então, quando essa derivada, então eu vou estar usando aqui a regra de Leibniz, porque esse produto aqui é igual à identidade. Ó. Rho B vezes Rho C dá um delta de CD. Então, essa derivada, atuando nesse delta de CD, é zero. Então, a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse é zero. Então, eu posso escrever esse cara vezes esse, como sendo, mantenho esse aqui quietinho, o EBI fica no lugar dele. Mas ao trazer essa derivada daqui para cá, eu ganho um sinal menos. Então, no fundo, eu estou usando isso aqui, ó, DI, atuando em Rho B vezes Rho C, isso aqui é uma constante, é o delta de CD. Então, essa derivada é zero. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, que é isso que está aqui. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo é zero. Então, eu vou escrever a derivada do primeiro vezes o segundo, né, aqui dentro, vai ser o contrário. Então, eu posso trazer essa derivada para... Deixa isso aqui quietinho, isso aqui não passa por nada. Esse produto aqui eu posso escrever dessa forma. Menos Rho B, DI, C Rho. Então, aí agora, ficou assim. Esse D vai formar um delta de Rho-Ni, e aí esse Rho aqui fica Mi. Então, esse primeiro termo vai ficar menos DI. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar, vamos colocar T
mi C, vai ficar menos dmi do E mi C. E aí agora eu vou fazer o mesmo exercício aqui. Quando eu multiplicar por aqueles pés que eu coloquei aqui, a gente vai obter aqui mais dmi E mi C. Tudo isso aqui vezes dc. Então eu usei aquele mesma coisa que eu fiz no primeiro tempo usando para o segundo. Agora é melhor realmente botar isso aqui. Vamos identificar. Então a torção para nós vai ficar assim, ó. T mini C é dmi. Então, T mi C é dmi é mi C menos d mi é mi C. Ou seja, a torção está aparecendo para nós como um field strength, a derivada do potencial menos a derivada é como se fosse um F mini, vamos dizer assim, onde o potencial de gauge, o campo de gauge é a field line e o field strength é a torção. Então a torção, ela faz o papel do field strength para conexão, para as transformações gerais de coordenadas. E de fato está aqui. A álgebra de derivadas covariantes me diz isso. Geralmente a gente tem o gerador daquelas transformações. Quem é que gera as transformações de Lorentz? São esses geradores aqui. Então o field strength aparece multiplicado por esses geradores nessa álgebra. Quem são os geradores dos diffeomorfismos? Que são deslocamentos locais, são translações locais. São as derivadas. Então essas derivadas aparecem com esse field strength aqui. Então a torção, ela aparece e aí a gente reconecta. Ela aparece como field strength associado ao campo de gauge, que é a field line. Campo de gauge de qual transformação? Das transformações gerais de coordenadas, da simetria por diffeomorfismo. E aí a gente reconecta com aquela nossa definição, né, que a gente tinha do círculo de Cristóforo, né? Gama rho mini é um E rho A dmi do E mi A. Então, se eu tirar a parte antissimétrica, se eu antissimetrizar em mini, eu vou ter exatamente a torção. Então, nós vamos ter que o gama rho, parte antissimétrica, mini, quando eu antissimetrizar, pegar gama rho mini menos gama rho nini, eu vou estar produzindo aqui um E rho A d mi A. Então, a torção aparece exatamente como a parte antissimétrica da conexão afim. Então, quando a gente for, na próxima aula, reconectar melhor, fazer uma reconexão mais, vamos dizer, uma resenha melhor da conexão entre as duas formulações, a gente vai calcular, vai obter a expressão da conexão afim usando que ela tem torção. Então, a gente vai tirar uma conexão afim com torção. E também a mesma coisa para a conexão de spin, tirar a parte de torção olhando pela conexão de spin. Então, no nosso próximo encontro, aqui, caminhar um pouquinho mais agora. No nosso próximo encontro, nós vamos tentar, se Deus quiser, trabalhar na expressão da conexão de spin envolvendo a field line, derivadas da field line e a torção. E vamos fazer a mesma coisa com a conexão afim. Gama rho mini, calculado em termos da métrica, das derivadas da métrica e da torção. Depois a gente vai ver que tem um objeto chamado contorção, mas vai ser escrito em termos da torção. Então, basicamente, quem está em jogo é a torção. E a gente pode, inclusive, calcular também uma conexão afim, incluindo a não metricidade, como a gente falou hoje, né? A gente pode ter a expressão mais geral da conexão afim. Mas, por enquanto, era isso que eu queria chamar a atenção. E aí, agora, só para terminar aqui um pouquinho, fazer uma conexão com algo que vai ser importante para nós, quando nós formos estudar, por exemplo, a geometria diferencial dos grupos de Lie. A gente pode, por exemplo, quando a gente imagina o grupo SU2, qual é a forma geral de uma matriz SU2? Uma matriz SU2 tem sempre essa forma. Um complexo aqui e o seu conjugado complexo aqui. Um complexo aqui e o seu conjugado complexo, menos conjugado complexo aqui. Como essa matriz tem determinante 1, porque ela é especial, né? Então, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é igual a 1. Então, a parte real de A ao quadrado mais a parte imaginária de A ao quadrado. Então, nós vamos ter real
Então, real de A ao quadrado mais imaginário de A ao quadrado mais real de B ao quadrado mais imaginário de B ao quadrado igual a 1. Então, a gente tem uma variedade, né, que tem 4 coordenadas, vamos dizer, x, y, z e w, todos 4 reais. Mas tem um vínculo. Então, isso está me definindo que eu estou no espaço quadridimensional, né, mas eu estou definindo que eu tenho 4 coordenadas, x, y, z e w, mas eu tenho um vínculo. Então, isso é como se fosse uma quadra-esfera. x2, três esferas, x2 mais y2 mais z2 mais w2 igual a 1. Então, eu posso associar a cada matriz S2 um ponto de uma esfera tridimensional. O que é a esfera tridimensional? É SO4 sobre SO3, né? SO4 tem 6 geradores, SO3 tem 3, então a esfera tem 3 dimensões. Então, eu posso representar o meu grupo, né, SO2, as matrizes do grupo SO2, cada matriz do grupo SO2 vai estar associada a um ponto dessa esfera. Então, é como se eu saísse do grupo, saísse das matrizes e viesse para uma variedade tridimensional, onde cada ponto está me dando x, y, z e o w em função de x, y e z, que corresponde a um ponto, né? Aqui, a uma matriz. Eu posso associar pontos de S3 a matrizes de S2. Então, aqui eu uso grupos e álgebra de Lie. Aqui eu vou usar, por exemplo, geometria diferencial. Vou usar os elementos, vamos calcular curvatura, Filbay, conexão de spin, conexão afim, curvatura, né, de Riemann, etc. Então, quando a gente for fazer essa conexão entre a geometria diferencial de uma variedade associada a um grupo e os elementos, né, dessa geometria, faz bem interessante a gente usar as chamadas equações de Maurer-Cartan, que já estão aqui no quadro para nós. Aonde é que elas estão escondidas? Vamos achá-las agora, elas estão aqui no quadro. Então, é só para lembrar o seguinte, por exemplo, no caso do SO2, a gente tem S3 esfera, que é um objeto tridimensional. Se eu tiver o grupo SO3, quem é a variedade do grupo SO3? Tem 8 geradores, ou 8 parâmetros, é um grupo de 8 parâmetros, mas não é uma S8, é uma espécie de um espaço projetivo 8-dimensional. Né? Então, tem uma variedade de curva aqui, que a gente vai poder chamar, sei lá, um espaço, vou botar um espaço chamado um espaço E, que é 8-dimensional. Não é euclidiano, não é nada. É um espaço 8-dimensional curvo que está associado. Cada matriz de SO3 ela é caracterizada por 8 parâmetros reais independentes. Então, eu tenho uma variedade. É, na verdade, uma espécie de um hiperboloide 8-dimensional. E aí eu vou poder também descrever toda a geometria diferencial dessa variedade usando as constantes de estrutura do grupo SO3, como nós vamos ver. Então, para isso, a gente vai precisar, vai ficar bem fácil essa relação, vai ficar bem natural, se a gente usar as chamadas equações de Maurer-Cartan, que eu vou acabar de, já estão escritas, nós já deduzimos elas, só preciso explicitá-las. Quem são as equações de Maurer-Cartan, de Cartan-Maurer? Maurer-Cartan. Maurer-Cartan equations. Então, quando eu escrevi a torção dessa forma, então nós mostramos o seguinte: dmi é mi-a menos dmi é mi-a. Isso aqui é a nossa torção, t-mi-mi-a. Então, ela é um field strength, né? No sentido do espaço-tempo de base, né? Variedade de curva, ela é um tensor e tem esse índice aqui no grupo de Lorentz local. Essa relação, então, se eu usar aquela definição que nós sabemos dessa derivada covariante, essa relação pode ser escrita assim: dmi é mi-a menos dmi é mi-a. Agora vai ter o termo de conexão de spin aqui, mais ômega mi a b é mi b. Depois o termo de conexão de spin aqui, menos ômega mi a b é mi b, igual a t mi a. Então, essa equação, ela me dá uma relação entre derivadas da Filbay, conexão de spin e torção. Então, em termos, quem já sabe formas diferenciais, essa equação pode ser escrita exatamente desse modo.
A Filbin tem um índice vetorial, então ela é uma chamada unforma. Então eu vou ter a derivada espacial, a derivada exterior da unforma Filbin. Mas a conexão de spin tem um índice vetorial também, então ela também é uma unforma. Mas o produto exterior dessa unforma, de conexão de spin pela unforma de Filbin, vai me dar aqui a duas formas, que é a torção. Então, em termos de cálculo exterior, né? Então, derivadas exteriores e produtos exteriores, essa equação de Cartan-Maurer é a equação que relaciona a conexão de spin em derivadas da Filbin e com a própria Filbin. E a torção. Então, na próxima aula, nós vamos inverter essa equação. Nós vamos calcular ômega. Em vez de ter T em função de ômega, nós vamos ter ômega em função da Filbin, derivados da Filbin e da torção, que vai dar um objeto chamado contorção. Então, nós vamos, na própria, isso ainda o João Paulo, na aula de ontem, ficou meio assim, sensibilizado nessa questão, porque aqui nós temos o normal de Young-Mills, que é o que? Expressar o field strength em função do potencial, do campo do potencial de Young-Mills. Nesse caso, o potencial de Young-Mills são os Filbins, né? E a derivada e a conexão é o ômega. Então nós temos, né, escrevemos aqui o nosso field strength em função da conexão de spin e do potencial associado às transformações gerais de coordenadas, que são as Filbin. E aí, o que a gente vai fazer vai ser inverter, vamos escrever essas conexões que não são, né, que são as conexões de spin, né, que não são o field strength, são a conexão, são o campo de gauge, digamos assim. Nós vamos escrever em função desse field strength aqui. Porque quem faz tudo isso é a Filbin que amarra o Lorentz local com a variedade básica, porque ela diz isso, ó, aonde a minha teoria de gauge, que é SO13, está aqui, mas essa Filbin me traz esse cara para cá, para a variedade básica. E aqui que eu tenho a transformação geral de coordenadas. Então, a Filbin faz essa ponte entre essa simetria aqui, que é o Lorentz local, e essa simetria aqui, que são os diffeomorfismos. Então, a gente acaba misturando o field strength dessa simetria aqui com a conexão, que é o campo de gauge dessa simetria aqui. Então, a Filbin faz esse entrelaçamento. Então, é por isso que a gente acaba podendo escrever, vamos mostrar na próxima aula, como resolver essa equação para ômega. Tirar ômega em função de T e não T em função de ômega e E. Então, essa é a primeira equação de Maurer-Cartan. Aqui escrita em termos de formas diferenciais e aqui escrita em termos de derivadas covariantes e aqui a expressão mais aberta possível. Tá? Essa é a primeira equação de Maurer-Cartan. E me relaciona, então, conexão de spin, derivados da Filbin e torção. E a segunda equação de Maurer-Cartan, nós também já temos derivados, já temos ela reduzida, que é quem? Que é a curvatura, o R mini. Nós temos visto, né, calculado isso. R mini AB é dmi ômega mi AB, menos dmi ômega mi AB, mais ômega mi AC, ômega mi CD, menos ômega mi AC, ômega mi CD, ou seja, antissimétrico mini. Então, essa é a segunda equação de Maurer-Cartan, que me expressa a curvatura. Aqui sim, isso é por Young-Mills. Isso é o field strength sendo expresso em função, né, da conexão do campo de gauge. É o F mini. Essa relação aqui em Young-Mills é exatamente essa aqui. F mi A é dmi A mi A menos dmi A mi A, aí aqui mais G F A B C A mi B A mi C. Então essa equação aqui é Young-Mills normal, tradicional para grupos internos. E essa aqui é o Young-Mills associado ao Lorentz local. E essa é a equação de Maurer-Cartan, que eu posso escrever, então, isso aqui é uma duas formas.
Então, isso aqui é uma forma. Então, nós vamos ter derivada espacial, porque a derivada exterior, ela já é a derivada antissimétrica. A derivada exterior, na verdade, é o rotacional. Então, isso aqui é um rotacional. Dmi ali menos dmi ali. Então, eu tenho a derivada exterior da forma conexão de spin, isso aqui me dá uma duas formas, mais o produto exterior da conexão de spin com a conexão de spin, forma vezes forma, dá uma duas formas. Final do dia, a curvatura, que é uma duas formas. Então, essa é a segunda equação de Maurer-Cartan, que pode ser escrita desse modo aqui. Então, que é escrita, também eu poderia escrever desse modo: R μi AB dmi ômega mi AB menos dmi ômega mi AB. Então, com as derivadas aqui, essa derivada então aqui vai atuar, né, nesses índices aqui. Então, eu tenho um dmi, né? Então, a gente pode escrever também dessa forma. Então, essa é a segunda, deixa eu falar aqui, essa é a segunda equação de Maurer-Cartan. É que me dá a curvatura, no fundo agora, a gente ainda não fez a conexão com a gravitação diretamente, a gente está fazendo uma simbologia que a gente depois vai casar direitinho com a relatividade geral. Só que uma relatividade geral com torção. Em geral, Einstein e Hilbert não tem torção. Nós vamos casar com a torção pensando no acoplamento com os fermions, por exemplo, do modelo padrão. Então, aqui nós temos a curvatura expressa em função da conexão de spin. Na relatividade do formalismo métrico, se todo mundo lembra bem, a gente tem R mi ou sigma, a gente escreve dessa forma: dmi gama mi ou sigma menos dmi gama mi ou sigma. E depois eu tenho um termo de gama com outro gama menos um termo de gama com outro gama. Então, quer dizer, como a gente sabe expressar conexão de spin, viu a equação que nos dá a conexão de spin em termos da conexão afim, a gente pode passar dessa relação para aquela. Mas a gente vai ver, mas vamos deixar nessa formulação que a gente tem na equação, digamos, na formulação de Maurer-Cartan, e que a gente tem conexão de spin e fio vai separadamente. Mas eu estou dizendo que essa relação aqui é a contrapartida dessa nossa formulação de Gauge, dessa relação tradicional do formalismo métrico, que é expressar a curvatura de Riemann como derivadas da conexão de Christoffel, né, do símbolo de Christoffel, vezes Christoffel. Então está tudo muito paralelo, mas a gente ainda não botou física aqui, a gente não tem uma escala de energia, não tem uma escala de distância, então a gente não tem ainda uma formulação de gravitação. Só para terminar, uma coisa importante é que, quase falando, né, é que, como a aula hoje está sem audiência, né, hoje a gente está fazendo uma aula só gravada, então não tem pergunta, então a gente vai ficar sem aula um pouquinho mais rápida, né? Mas eu só queria chamar a atenção para o seguinte fato aqui, que nós estamos introduzindo campo, fio by, então começamos introduzindo a conexão de spin, que a gente está introduzindo então o campo de Yang-Mills das transformações de Lorentz locais. Depois eu estou introduzindo o campo de Gauge, né, que é a fio by, das transformações gerais de coordenadas. Então, esse objeto aqui, ele está associado, né, a essa, vamos dizer assim, a essa curvatura aqui, R, mi, AB, a esse field strength. E esse aqui está associado à torção, T, mi, A. Lembrando sempre isso, né, que o field strength, ele tem sempre um índice a mais do que o próprio campo de Gauge. Aqui, ó, o AMI, né, do AMI, eu ganho o F mi. Porque ao passar do potencial para o field strength, a gente acrescenta sempre uma derivada. Então, isso aqui é uma forma, um índice, um vetor, aqui tem dois índices. Aqui um índice, aqui dois índices. Né? Mas esses índices aqui ficam intocados. É o mesmo os índices espaço-temporais, que é onde as derivadas vão atuar. Então, eu estou introduzindo conexão de spin, mas o que eu quero, ainda não estou descrevendo, mas qual é o nosso objetivo final? Descrever a gravitação. No caso da gravitação de Einstein, nós temos o gráfico com spin 2. Então, a gravitação de Einstein, a gente pode pensar que é uma teoria de Gauge para uma partícula de spin 2. Da mesma forma que a eletrodinâmica é uma teoria de Gauge para a partícula de spin 1. Quem é a partícula de spin 1? É o fóton. Então,
Quando eu escrevo as equaçes de Maxwell, né, dmi f mi igual a I0 ji, e dmi f tilde mi igual a 0, nós estamos escrevendo, né, as equações de campo, no caso de uma teoria de gauge, para um campo que vai ter associado a si uma partícula, e essa partícula tem spin 1. Então, o campo eletromagnético, o fóton, o spin 1 e as equações de campo. No caso do Einstein, nós vamos ter a mesma coisa. Nós queremos escrever uma partícula de spin 2, usando qual campo? O Gemini. Né? Então, a gente sabe, o Gemini, ele tem muitas, ele tem cada índice do espaço de Minkowski tem spin 0 mais spin 1. Né? Porque esse índice aqui pertence a essa representação, meio-meio. E aí a gente sabe, estudando as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, a gente sabe que quando a gente pega uma representação caracterizada por um inteiro ou semi-inteiro I, por outro inteiro ou semi-inteiro J, que são as representações irredutíveis, né, do grupo de Lorentz, a gente sabe que os spins contidos nessa representação, eles vão desde módulo de I menos J até I mais J. Então, no caso do campo vetorial, que é a representação meio-meio, eu tenho spin 0 até spin 1. Né? Quem é o spin 0 que está dentro do AMI, no caso de Maxwell? O AMI é φ sobre C, lembrando lá da formulação da relatividade restrita, da formulação covariante, no espaço de Minkowski eu tenho um escalar, spin 0, e um vetor, spin 1. Então, cada índice vetorial, ele me carrega um spin 0 e um spin 1. Uma componente aqui e 3 componentes aqui. 3 e 1, 4. 4 componentes. Muito bem. Então, quando eu faço um produto de Mi com Mi, vou fazer um produto simétrico. Eu vou gerar uma matriz simétrica 4x4. Uma matriz simétrica 4x4 tem 10 elementos. Então, aqui eu tenho 10 elementos. Como é que eu vou fazer esse produto aqui? Eu tenho spin 0 e spin 1 no primeiro índice. E aí eu tenho produto tensorial com spin 0 e spin 1 do segundo índice, mini. 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então, quando eu pego produto tensorial de dois índices, estou falando se é simétrico ou assimétrico, eu tenho 16 componentes. 4 vezes 4, 16. Qual é a multiplicidade do spin 0? 1. Qual é a multiplicidade do spin 1? 3. Qual é a multiplicidade do spin 1? 3. Multiplicidade do spin 0? 1. Multiplicidade do spin 1? 3. Multiplicidade do spin 2? 5. 5, 3, 8, 9, 12, 15, 16. 4 vezes 4, 16. Então, quando eu pegar a parte simétrica, o que eu vou ter são 10 elementos. 5, esse 5 aqui, e 3, 8, e 1, 9, e 1, 10. E quando eu pegar a parte assimétrica, eu vou ter 1 e 1. Então, deixa eu só relembrar aqui. Quando a gente pega esse produto mini, né, a gente vai ter a parte simétrica, vamos dizer, a gente representa assim. Ela vai ser spin 0, 2 vezes, como a gente mostrou agora, 2 spin 0, vai ter 2 spins 1, a gente fez 0 com 0 dá 0, 0 com 2. Então vai ficar 2 spin 0, 0 com 1 dá 0 e 2, né? Então vai ficar 2 spin 0, 1 spin 1 e 2 e 1 spin 2. 1 spin 2. Então, 2 spin 0, duas componentes. 1, 3 e 3, uma vez. Então, 3 componentes aqui e aqui 5. 5 e 3, 8 e 2, 10. Então, o Gemini da métrica, né, das ondas gravitacionais, ele tem 10 componentes. E se eu pegar a parte antissimétrica, em mini, ele tem 2 spins 1. 2 vezes spin 1. Então, tem 6 componentes, que é justamente o F mini. O field strength de Young-Mills ou de Maxwell, ele está nessa representação aqui. Ele tem, na verdade, o campo elétrico que está aqui é um spin 1 e o campo magnético é outro spin 1. 3 e 3, 6 são os 6 componentes da parte antissimétrica, né? Que a gente representa pelas representações do grupo de Lorentz por 1, 0 mais 0, 1. A representação autodual e a representação anti-autodual.
Então, por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente fala da gravitação, o que eu quero descrever no final de tudo é spin 2. Mas eu tenho que comprar um spin 1 que me chega e 2 spin 0 que me chegam por causa da métrica. A métrica me traz spins nos quais eu não estou interessado. Eu estou interessado em fazer gravitação. Eu quero fazer uma teoria de gauge para spin 2. Eu quero estudar a interação, a mediação feita por spin 2. Mas eu sou obrigado, por covariância, a comprar um spin 1 e 2 spin 0. Como é que eu vou tirar esses caras que estão tentando entrar na festa sem convite? Então, esse cara aqui está convidado. Eu quero fazer uma teoria para ele. Mas ele traz 2 penetras. 2 spin 0 e 1 spin 1. O que eu tenho que fazer para barrar esses caras no baile? Tem que introduzir simetria. Então, as simetrias de diffeomorfismo vão levar o gauge fixing e também as equações de campo. E esses caras aqui vão ser barrados na física. Na hora de fazer a física, ou seja, na hora de entrar no baile mesmo, esses caras aqui são barrados pelas simetrias. E aí eu consigo entrar no baile só quem eu convidei, puro spin 2. Como é no caso de Maxwell. No caso de Maxwell, a gente precisa do campo A'. Mas o campo A' traz um spin 0, que é o potencial escalar, e o spin 1, que é o potencial vetor. Se a gente se lembrar bem, o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dA dB. E o campo magnético é rotacional de A. Então, se a gente observar bem, o potencial φ não tem derivado temporal. O potencial φ, ele é puramente, o que conta dele são as derivadas espaciais. Quem tem, vamos dizer assim, velocidade, quem traz a velocidade para o campo eletromagnético é o potencial vetor. O aponto está aqui, aqui está a velocidade, a derivada de A em relação a T. Vamos dizer, o campo velocidade. Então, eu preciso me livrar do φ. Eu preciso livrar do escalar, porque ele não tem derivada temporal, ele não tem um momento associado. E aí, como é que a gente se livra dele? Através da simetria de gauge, né? Da simetria de gauge do eletromagnetismo, que é filinha vai um φ mais derivada temporal de uma função alfa, e o A' vai no A menos o gradiente dessa função alfa. Então eu uso esse alfa para matar essa componente. A gente põe gauge de Lorentz, gauge de Landau, né, gauge temporal, gauge axial, não importa. A gente fixa o gauge, ou seja, a simetria me permite matar, vamos dizer, matar não, é muito forte essa expressão, mas me permite não deixar entrar no baile o spin desejado. Então, meu foco é puro spin 1, eu tenho um fóton de spin 1. Então, o spin 1 entra, quem é o, vamos dizer, o porteiro, né? Ou o leão de chácara, né? Da minha festa. É a simetria de gauge. Ela vai barrar a entrada no baile do desconvidado φ e vai deixar entrar no baile o potencial vetoral. Então, agora, isso é o global. A teoria de gauge é isso. Você precisa fazer uma teoria com certo spin. Mas muitas vezes, para esse spin chegar na tua teoria, ele tem que trazer outros spins indesejados. Eles vão para manter a covariância de Lorentz, mas eu preciso buscar simetrias que vão barrar a entrada deles. Então, são as simetrias que me selecionam os spins desejados para fazer uma certa interação. Então, interação eletromagnética, spin 1, simetria de gauge barra o spin 0. Interação na QCD, né, os gluons, né, se a gente pegar os campos de SO3, né, os gluons da QCD, nós tem também, vai ter gluon de spin 0 e gluon de spin 1. Quem eu vou querer deixar fazer interação com os quatro? Os gluons de spin 1. Os gluons de spin 0 vão ser barrados por quem? Pela simetria SO3 associada a QCD. O mesmo vai valer para SO2 e 1. Simetria eletrofraca, teoria eletrofraca. Então, essa é a grande discussão das teorias de gauge. Eu quero fazer uma teoria com um certo spin, mas eu preciso barrar spins indesejados. Por exemplo, se eu quiser fazer uma teoria com a partícula de spin 3 meios, um mediador de spin 3 meios, que é o caso da supergravidade. A supergravidade ela vai trazer o campo de Rayleigh-Schwinger, ou gravitino, para fazer uma mediação de uma interação. Então, é um campo fermiônico mediador, diferente do modelo padrão. No modelo padrão, os campos mediadores são todos de spin 1. É o fóton, W+, W- é 0 e os luz, todo mundo do spin 1, tudo campo de gauge. Aqui, o meu campo de gauge, eu quero fazer uma teoria em que o mediador tem spin 3 meios. Como é que eu busco spin 3 meios na representação do grupo de Lorentz? É um objeto que tem índice vetorial e índice espinorial. Vamos ver por quê. O índice vetorial tem spin 0 e tem spin
O índice espinorial é espin meio, é o ferro. 0 com meio dá meio. 1 com meio dá meio e 3 meios. Então, com esse campo, eu atinjo o spin 3 meios. Eu quero fazer uma teoria para mediador com spin 3 meios. Mas, de novo, ele traz dois convidados indesejados, 2 spins meio, dos quais eu tenho que me livrar. Quem é a simetria que vai fazer essa seleção e deixar passar para a física só o spin 3 meios e barrar da física o spin meio? É a supersimetria. Então, por isso que a supergravidade está tão ligada à supersimetria. A supersimetria, como ela tem parâmetro de spin meio, ela vai conseguir barrar esses caras aqui. É spin meio matando spin meio. Então, o cara é não desejado na festa, ele é, vamos dizer, desqualificado na sua entrada, ou seja, ele é barrado na sua entrada pela supersimetria. Da mesma forma que nas teorias de gate tradicionais, é o parâmetro das transformações de gate que vão matar o spin 0 indesejado, que vem junto com o spin 1, porque isso é Lorentz. Lorentz me diz o seguinte, ó, você quer comprar o meu artista, você tem que levar as bandas boas com você. Não adianta comprar só a estrela da festa, você tem que levar, né, as chamadas, né, starlets, as pequenas estrelas. E aí a simetria que vai barrar. Essa aqui é a discussão importante na teoria de gauge. A teoria de gauge, para que ela serve? Ela serve para você poder fazer uma teoria de campos para um certo spin que necessariamente vai trazer outros spins. E aí você tem que se livrar desses outros spins. Quem faz isso é a simetria de gauge. Então a teoria de gauge é uma teoria que vai selecionar o spin certo para descrever aquela física. Essa é a discussão. Feito isso, só para terminar, qual é o nosso problema aqui, o nosso problemão aqui? A gente está fazendo toda essa simbologia, né, de Lorentz focal, difeomorfismo, conexão de spin, fio by, tudo isso para descrever o que no final de tudo? Um simples spin 2. A gente quer fazer uma teoria de gravitação. Não estou falando sobre supergravidade, onde eu vou colocar spin 3 meios. Eu quero fazer uma teoria que a interação seja mediada por um spin 2. Muito bem. E aí, o que eu estou introduzindo? Quais são os campos que eu estou trazendo? Ômega mi AB. E é mi A. Mi, spin 0 e spin 1. AB são índices do grupo de Lorentz. E a gente viu, e são antissimetrizados. Essa representação antissimetrizada AB, ela tem 2 spins 1. É a representação onde fica o fio F', fica o fio de trânsito de Lorentz, F'. É a representação 1, 0 mais 0, 1. Então eu tenho, no índice Mi, aqui, eu tenho 2 spins, o spin 0 e o spin 1. E nesse índice misto aqui, nesse par aqui, antissimetrizado AB, eu tenho 2 spins 1. Então, quando eu juntar tudo isso, eu vou ter esse produto de spins, vou ter essa composição de spins. 0 com 1 dá 1. 0 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então, a gente fez 0 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 1 dá 0, 1 e 2, 1 com 1 dá 0 e 2. Quantas componentes eu tenho aqui? 4 aqui, 6 aqui. 6 vezes 4, 24 componentes. Aqui eu tenho 3, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5. 6, 7, 10, 15, 16, 19, 24. Então, as 24 componentes estão cheias de spins indesejados. Eu tenho 2 spins 0, esse e esse. Tenho 1, 2, 3, 4 spins 1. 1, 2, 3. E tenho 2 spins 2. Afinal de contas, quem vai ser o gráfico? Tem 2 spins 2, então está aparecendo o irmão gêmeo do gráfico aí. Aqui eu tenho 2, então, aqui é 3 vezes 4, 12, 14, e aqui 5 vezes 2, 10, 24 certinho. Então eu tenho muita coisa para dar conta. Eu tenho que jogar fora spin 0, spin 1 para cacete, spin 2. Isso sem contar a fio line. Vamos olhar para a fio line. Spin 0 e 1 aqui, spin 0 e 1 aqui, ó, 0. Porque tudo isso é índice esse índice aqui é espaço temporal, mas é índice de coordenada, né?
E esse também é no espaço tangente, zero. Então 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Só que se a gente for pegar a combinação simétrica, né, ela joga fora esses dois aqui, então eu tenho 2 spin 0, mas na verdade aqui vamos dizer 4 vezes 4, 16, 1 e 3, 4 e 3, 7, 8, 11, com 5, 16, porque spin 2 tem 5. Então, as 16 componentes da Filbine, elas vão trazer 2 spin 0, 3 spins 1 e 1 spin 2. Então, 5 e 9, 14, 2, 16. Então, eu tenho, olha, 3 spins 2. No final de tudo, eu tenho 3, 7 spins 1 e 4 spins 0. Poxa, tem muito mais gente que vai ser desconvidada. Convidado, eu só quero convidar um spin 2. No final de tudo, a festa é para esse cara. E o que eu vou fazer com esses? E desses 3 de spin 2, eu tenho que selecionar uma delas. Então, eu tenho que matar 2. Tenho que desconvidar 2. Quem que vai fazer isso? Simetrias e outras coisas. Por exemplo, a gente já está vendo a conexão de spin pelas equações de Maurer e Cartan, d ômega VE mais ômega é igual a T. Por exemplo, então eu começo a ver que esse cara aqui, ele pode ser escrito em função do E, da Filbine. Então, esses graus de liberdade aqui já não são tão independentes, que a equação de Maurer e Cartan, a gente vai ver, ela vai me permitir escrever a conexão de spin em função da Filbine, derivados da Filbine e torção. Se não houver torção, por exemplo, a conexão de spin fica completamente fixada pela Filbine. Então, isso significa que todos esses spins aqui que estão na conexão de spin, eles não são independentes, eles estão dependendo só desses. Eu vou ter que cuidar só da Filbine. Então, nós vamos ter que arrancar da Filbine os 2 spins 0 e os 3 spins 1. Vai sobrar um spin 2 que está na Filbine. Isso se não tiver torção. Se tiver torção, a gente vai discutir também. Então, o que eu queria chamar a atenção, só para finalizar, é que nós estamos fazendo uma construção ainda desconectados da física. Nós estamos fazendo uma construção só baseada em conceitos de simetrias, de Yang-Mills, né? Mas a gente ainda está desconectado da física. A gente tem que ter uma reuniãozinha lá online, 5h30, estou quase acabando. Então, eu vou deixar essa reflexão para a gente fazer mais à frente. E aí é que entra a moral, né? A grande força que a teoria de Gauge nos dá, que é todos os spins que não são desejados, os chamados spins espúrios, eles vão ser, vamos dizer assim, desacoplados da formulação, ou vão ser, melhor dizendo, eliminados da formulação mediante simetrias, relações entre os campos, relações estruturais entre os campos, e no final também, claro, consultando as equações de campo. Eu tenho que ver o que as equações de campo me dizem, porque às vezes as equações de campo me mostram que certos campos podem ser escritos em função dos outros. E isso aí, então, me diz que os campos que não são independentes ficam fora, e eu vou ter uma física só para aqueles campos que são independentes e que passaram pelo critério das simetrias. Quer dizer, eu tenho que passar pela triagem das simetrias e depois passar pela triagem das equações de campo. E aí eu vou ter que, no final, dizer, a minha física é a física para esses campos com esses spins. Final. Agora, só para terminar, vou deixar algumas relações aqui que vão ser úteis para nós. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, porque são várias relações envolvendo as identidades de Jacobi, as identidades de Young, e algumas relações envolvendo algumas tarefas que eu vou deixar como tarefa, mas eu vou assinalar na próxima aula, na aula 4. Tá? Então, por hoje, eu agradeço a atenção do Tchalka, e hoje tivemos uma aula sem pergunta, porque nós estamos fazendo uma aula gravada. Obrigado, tchau.